Vamos falar agora sobre um evento que aconteceu, que foi um evento que verdadeiramente ele iniciou todo esse processo, toda essa parte da teoria comportamental, da parte da teoria das relações humanas, ela teve um ápice, ela teve um momento em que tudo se tornou aí um ponto-chave, um ponto importante. Estou falando da experiência de Hawthorne. O que foi a experiência de Hawthorne? A experiência de Hawthorne foi... Hawthorne não era uma pessoa, Hawthorne é um bairro de Chicago, onde lá havia uma empresa de equipamentos elétricos. Eles queriam saber, fazer um experimento para mostrar o quanto que o processo de gestão de pessoas poderia ser eficiente, poderia trazer resultados importantes, poderia mudar a ideia como nós imaginamos ou nós pensamos a forma de lidar com as pessoas. Muito bem. Então, essa experiência ela foi conduzida pelo Elton Maio, e o Elton Maio ele fez essa experiência em 4 fases. Grave isso, 4 fases, tá bom? A fase 1 foi uma fase, eles criaram 2 grupos, um grupo de controle e um grupo experimental. O que é um grupo de controle? Grupo de controle é quando você tem aquele grupo que você não vai mexer com ele. Ele vai ficar lá trabalhando normalmente, do jeito que ele sempre trabalhou. O grupo de experimento é o grupo onde você vai inserir as variáveis que você quer inserir para depois medir as diferenças entre os 2 grupos. Como é que está o estado de espírito dessa equipe ou a outra, a produção da equipe de controle que não teve nenhuma variável e a produção da equipe do grupo de controle, o que mudou, o que aconteceu. Muito bem. Então na primeira fase, eles tentaram testar se a quantidade de iluminação influenciava na produção, se a quantidade se muito quente, muito frio, mais ventilação, menos ventilação, mais ruído, menos ruído, se isso impactava na motivação das pessoas durante o seu trabalho. Muito bem. Quando terminou o período da primeira etapa, da primeira fase, os resultados eles foram até interessantes, mas eles não foram muito conclusivos para dizer assim, as pessoas são mais motivadas porque tem mais luz, são menos motivadas porque tem menos luz. Não teve isso não. Aí o que aconteceu? Peraí, Vinícius respondeu aqui. Pelo notebook não está entrando, né, Vinícius? Pois é. A gravação foi iniciada aqui, tá falando aqui, ó. Só que deu falha ao carregar a gravação. Tá esquisito isso aí. Mas vamos lá. Aí, a segunda fase iniciou. O que eles fizeram? O que eles quiseram fazer na segunda fase? A segunda fase foi a fase mais importante da experiência de Hawthorne. Eu quero que você preste muita atenção, porque isso é um aprendizado fantástico. Eles pegaram então um grupo de... Eram moças que trabalhavam nessa fábrica elétrica. Então um grupo de moças ficou trabalhando normalmente como elas sempre trabalhavam, com aquela mesma cultura, supervisão rígida e tal, e trabalha, de segunda a sábado, beleza. E criaram outro grupo, que foi o grupo de experimento. Só pelo fato de fazer parte do grupo de experimento, aquele grupo de moças se sentia valorizada. E aí, eles começaram a perceber que a supervisão deixou de ser rígida. Não pode conversar! Não pode não sei o quê! Não. Eles disseram o seguinte, pessoal, desde que vocês trabalhem bem, agora pode conversar, ok? E mulher tem o dom de estar fazendo uma coisa aqui e está conseguindo conversar. E as moças, então, se sentiram valorizadas, porque na sala de experimento elas podiam conversar umas com as outras. E aí o Maio percebeu que as pessoas no trabalho, elas não falam só de trabalho, elas falam de suas vidas pessoais, elas acabam falando de coisas que estão acontecendo no cotidiano, elas batem papo, elas conversam sobre assuntos. O ser humano faz isso em qualquer circunstância. Muito bem, e aí eles começaram então a criar mecanismos para ajustar o trabalho. O primeiro deles é que eles instituíram um intervalo de descanso. O expediente era assim, iniciou até o almoço, reiniciou até o final, não tinha pausa, não tinha nada, mal para ir no banheiro. E aí eles descobriram, botaram um intervalo de 5 minutos de descanso entre 5 minutos de manhã e 5 minutos de tarde. Resultado, perceberam que a produção aumentou
no momento em que eles colocaram esses 5 minutos de intervalo. Depois, no outro mês, eles fizeram uma mudança. Eles colocaram 3 intervalos de 5 minutos. Só que eles perceberam que a produção não subiu. Só que as mulheres começaram a reclamar que quebrava um pouco o ritmo do trabalho. Então eles concluíram dessa forma. Depois, o Elton Maio e seus companheiros, eles mudaram o processo de trabalho das mulheres de novo. Eles instituíram 2 intervalos de 10 minutos, olha só. E com lanche, olha que legal. As mulheres trabalhavam e tinham um intervalinho de 10 minutos, comiam um lanchinho lá, um sanduíche e tal, voltava para o trabalho. Depois, num dado momento, tinha outro intervalo de 10 minutos e tinha lanche de novo. E sabe o que aconteceu? A produção aumentou. Olha que legal, né? Aí instituíram uma folga no sábado. Veja bem, as mulheres trabalhavam de segunda a sábado. Vocês não precisam trabalhar mais no sábado. Sabe o que aconteceu? A produção foi maior de segunda a sexta do que de segunda a sábado. Mas por quê? Né? Por que isso aconteceu? Porque o estado de espírito das pessoas perceberam que às vezes se influenciava. Que não adiantava você, com uma carga muito pesada, a pessoa tinha tendência a ficar muito sobrecarregada, estressada e não trabalhava bem. Então, com essas variáveis, perceberam que as pessoas trabalhavam melhor. Também perceberam que elas trabalhavam mais só pelo fato de saber que elas estavam no experimento. Aí eles fizeram, por fim, um último detalhe. Retirou todas as condições que eles tinham colocado antes para ver. E perceberam que a produção se manteve alta. Mas por que a produção se manteve alta, mesmo sendo retirados todos os fatores? Se manteve alta porque as mulheres, de certa forma, elas queriam, o poder da reciprocidade. Elas queriam ser recíprocas ao que estava acontecendo, elas queriam ajudar de alguma forma, elas queriam trabalhar bem para que elas pudessem também ter de volta um retorno positivo, uma ideia, né? Elas queriam estabelecer com a empresa, com aquela chefia, que olhava para elas como elas eram, que olhava para elas como pessoas, que valorizava a pessoa que está por trás do cargo e não somente o cargo, como acontecia com o Taylor, e então elas mantiveram o trabalho firme, etc. Então, essa experiência de Hawthorne, ela teve um impacto muito grande para todo o processo de administração no mundo inteiro. Esse impacto da segunda fase, então, foi extremamente importante para toda a relação de recursos humanos, até hoje. Até hoje. Depois, houve a terceira fase. Olha só as conclusões, só um instante. Olha as conclusões. As moças gostavam de trabalhar na sala de provas porque era divertido e a supervisão era branda. As conclusões. Havia um ambiente amistoso sem pressão, no qual a conversa era permitida, o que aumentava a satisfação do trabalho. Não havia temor do supervisor, pois esse funcionava como um orientador. É a diferença do líder e do chefe. Lembre-se, bons líderes fazem com que homens comuns façam coisas incomuns. Houve um desenvolvimento social do grupo experimental. As moças faziam amizades entre si e tornaram-se uma equipe. É a diferença entre grupo e equipe. Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Por quê? Para ser equipe tem que ter sinergia, tem que ter, sabe, aquela união mesmo. Por fim, o grupo desenvolveu objetivos comuns, como de aumentar o ritmo da produção, mesmo que não se fosse solicitado. Olha a reciprocidade. As pessoas queriam trabalhar, né? Mas mesmo somente por isso, perceberam que haviam grupos informais. A fase 3, ela se deu com pesquisas com os trabalhadores, foi mais pouco conclusivas, e a fase 4, a observação dos grupos informais, que não deu muito resultado. O mais importante é que eles concluíram que os trabalhadores são criaturas sociais, complexas, dotadas de sentimentos, desejos e temores. As pessoas são motivadas por necessidades humanas e alcançam suas satisfações por meio dos grupos que elas interagem, não isoladamente. O comportamento dos grupos é influenciado pelo estilo de supervisão e liderança. Se o líder é bom, o grupo é bom. Se o líder é motivador, aquele grupo vai ser bom. Foi ali que se entendeu essa importância. E por fim, as normas sociais do grupo funcionam como mecanismos reguladores do comportamento dos membros. Os grupos informais, eles têm muito peso quanto ao comportamento das
pessoas.